E muita gente acha que quando a gente começa a ter resultados ruins é porque falta disciplina, é porque falta determinação, porque falta foco. Eu vou te dar aqui quais são os passos que eu utilizei para ajustar minha autoimagem novamente. O ponto é que quando eu criei essa realidade, que eu vim do interior e vim morar na capital, eu tinha construído uma versão minha que sustentava aquela realidade. E eu tinha tudo disciplinado, eu tinha tudo organizado, eu tinha horário para comer, horário para treinar, horário para levar as crianças para a escola, horário de dormir, tudo encaixadinho, perfeitamente ocorrendo na minha vida, e eu manifestei nessa ordem a realidade que eu queria viver. Quando eu mudei de acessar de fato a minha realidade, eu senti como se eu estivesse de férias. E na verdade, não é uma férias em relação à diversão, mas férias no sentido de não ter rotina. Eu não tinha uma rotina, eu não tinha uma disciplina, era tudo muito diferente. Isso fez com que eu começasse a me boicotar, porque na minha cabeça, lá no fundo, eu achava que eu precisava voltar pro interior, eu tinha que trazer aquela Ana velha, aquela Ana que tinha tudo organizado para eu poder ter os resultados que eu precisava ter. Isso fazia com que eu me boicotasse mais ainda, porque eu ficava sempre naquela espera inconsciente e tentava, de todas as formas, organizar, testar várias estratégias para ter foco, para ter disciplina, ouvir um monte de podcast, um monte de vídeo, investir em muitas mentorias, estratégia de marketing para minha empresa, para os meus negócios, mas nada mudou o meu faturamento. Nada, literalmente nada. Pelo contrário, eu começava a perder. Para completar, eu vivia desmotivada, cansada, estressada, negativa. Eu ficava pensando que ia dar ruim alguma coisa a qualquer momento, porque eu já estava tendo coisas ruins acontecendo em relação ao meu trabalho, em relação aos negócios. Ok, eu já estava ali no fundo do poço, mas só quem começa por cima é quem está cavando o buraco. Eu já estava dentro do buraco, já estava onde não tinha mais. Então eu precisava sair. E aí eu comecei a buscar, eu comecei a ler livros, eu comecei a ler mais sobre neurociência, o que é que estava acontecendo, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada. Então eu busquei, eu comecei a buscar novamente. Comecei a lembrar de algumas coisas, eu comecei a fazer minhas meditações de novo. E aí eu descobri um livro do Maltz, Dr. Maltz, que é um cirurgião que trata aspectos psicológicos dos seus pacientes e traz muito sobre a questão do ajuste de autoimagem. E foi aí que eu descobri que não é que eu não conseguia manifestar nada, não é que eu não conseguia criar a minha realidade, era que a minha autoimagem estava ajustada para sustentar aquela realidade que ia até aquele nível, aquele teto ali. Eu precisava reajustar minha autoimagem novamente para que eu conseguisse dar outro salto, porque a Ana que eu havia construído para sair daquela realidade de R$100, ter que pedir emprestado R$100, ela foi a Ana que eu construí naquele momento para criar uma realidade que me tirasse daquela situação. Só que eu agora precisava fazer um ajuste para que essa Ana que agora já tem as coisas que ela quer, dê o salto que ela precisa, suba de nível e sustente essa nova realidade. E o fato de eu não ter feito esse ajuste na minha autoimagem fez com que tudo parecesse muito pesado, tudo parecesse que eu ia perder a qualquer momento, eu não ia sustentar, era difícil, era cansativo, era estressante. Eu vou deixar o link do livro aqui, Psicocibernética do Dr. Maltz, genial, e vai ajudar muito vocês. Ele tem exercícios práticos em cada parte do livro, é muito bacana. Mas eu vou te dar aqui quais são os passos que eu utilizei para ajustar minha autoimagem novamente. Esse exercício de ajuste de autoimagem você precisa fazer a cada 3 meses. O primeiro ajuste que eu fiz foi quebrar as crenças que eu tinha naquele momento, porque eu havia quebrado algumas, mas eu tinha construído outras, colocado outras no lugar em relação a várias coisas, principalmente ao fato de que eu não ia dar conta. Então eu precisava quebrar essas crenças. A primeira coisa que eu fiz foi, comecei a listar as crenças que eu tinha e para cada uma delas eu comecei a perguntar qual o sentimento que eu tinha em relação àquilo, por que aquilo me incomodava, o que eu acreditava que ia acontecer, e se aquilo acontecesse, ia acontecer o quê? De onde é que surgiu aquela crença? E principalmente, eu trazia uma explicação lógica do porquê que aquela crença era absurda e eu trazia provas em relação àquilo para poder refutar essa crença que eu tinha e desconstruí-las. Então eu tive que fazer um passo a passo de quebra de crenças, eu fiz uma lista no meu bloquinho de notas no celular e fui quebrando cada uma delas, fazendo todo esse processo. Segundo, mude sua identidade. A imagem, ela foi criada para o que você está vendo agora, mas você precisa criar um eu ideal. Você precisa se ver lá na frente, já ter alcançado tudo, já ter construído tudo que você queria. Quem é essa pessoa que já tem tudo? Quem é essa Ana que já tem tudo, que já tem toda a realidade? O que ela sente, o que ela pensa, como ela vê o mundo, como ela vê a vida, como é a rotina dela, quais são os sentimentos que ela tem. Ela sente necessidade de fazer isso de manhã? Não sente? Então comece a ver esse seu eu ideal. E aí você vai trazer
trazer esse sentimento do seu eu ideal para o seu momento presente. Você vai identificar quando você pensa nesse eu ideal, qual o sentimento que ele tem. Tem uma pessoa que eu vi que ela, toda vez que ela ia pensar no eu ideal dela, ela se imaginava se divertindo. Esse eu ideal dela tem o sentimento de ser uma pessoa leve, feliz, espontânea, então ela tem que resgatar esse sentimento e trazer para aquele momento presente dela. E a coisa mais fácil que você pode fazer nesse processo é identificar esse sentimento específico do seu eu ideal. Em algum momento da sua vida hoje, você já sentiu ele? Em algum momento, um sentimento parecido com aquele? Então eu identifico a Ana de lá da frente, um sentimento muito parecido com esse sentimento que eu tive quando eu conquistei minha primeira grana ali no digital. E esse exercício não é para forçar nada, é para começar a ativar os filtros do seu cérebro para ele enxergar as novas oportunidades que tem por aí e te permitir ascender muito mais rápido. Terceiro, sustente a sua frequência emocional. Quando eu falo de sustentar a frequência emocional, não é ficar pensando positivo, vou pensar positivo. Não, é você sentir leveza, relaxar, se sentir segura, porque querendo ou não, esse eu ideal que você construiu lá na frente, ele não fica tendo sentimento de euforia. Ele fica tendo sentimento de paz, de segurança, de tranquilidade, porque ele já tem tudo. Quarto, age a partir da inspiração e não do pânico. Eu sei que muitas vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que tira a gente do eixo, que desestabiliza a gente de alguma forma. Eu sei que é muito difícil você recobrar o equilíbrio quando você está nesse momento. Mas, se você começa a pensar as coisas a partir do pânico, existe uma explicação na neurociência para o fato de que o teu cérebro ele não consegue sair desse looping de preocupação, de desespero. Por quê? Porque a tua amígdala é essa região que é ativada quando você está no pânico, quando você está desesperado. E ela começa a ficar ativada justamente com uma resposta de luta, fuga ou congelamento. Já o teu córtex pré-frontal, que é essa parte criativa, que é responsável pelo pensamento estratégico, por enxergar as saídas que você precisa naquele momento, ele tem atividade reduzida. Então, se desesperar te prejudica mais do que te ajuda. E parece contraditório a gente falar, nossa, como é que eu relaxo no momento de desespero? Mas a ideia é essa, você precisa relaxar. Já percebeu que quando você está tomando banho ou quando você está relaxado é quando você tem os maiores insights? Porque o teu cérebro, ele sai desse mecanismo de defesa, de luta e fuga, a amígdala reduz a atividade e o córtex pré-frontal ele começa a ficar mais ativo. E aí você começa a pensar em soluções. Então não adianta você se desesperar e pensar a partir do desespero. Você precisa relaxar, você precisa confiar que tudo vai dar certo. E por último, solte o controle do prazo. Eu gosto muito de uma história em que um monge no fim da sua vida decidiu transmitir os seus conhecimentos para o seu aprendiz. E a primeira tarefa que ele dá para o seu aprendiz é para que ele vá capturar uma borboleta no jardim. E esse aprendiz vai, se desespera, corre atrás para tentar capturar essa borboleta e todas as borboletas fogem dele. E ele cansado, já desanimado, ele senta, aquieta-se ali naquele canto, refletindo sobre ele não ter conseguido capturar aquela borboleta. E simplesmente as borboletas pousam perto dele e outras na mão dele. E ele percebe naquele momento a primeira lição do seu mestre, que é: não adianta você correr atrás das oportunidades, mas você precisa descansar que elas virão até você. Algumas coisas na vida não chegam quando você aperta mais forte, mas quando você abre espaço para que elas encontrem você. Às vezes esse excesso de controle que a gente tem nada mais é do que um sentimento de escassez, de que não vai dar tempo, de que você vai perder aquela oportunidade, que você não vai conseguir. Quando você age no pânico, sua energia fica presa na tentativa de controlar esse medo. Ela já está ocupada ali tentando controlar aquilo. Algumas das melhores coisas da nossa vida, elas não são perseguidas. Elas são atraídas pela nossa versão que está aberta e preparada para recebê-las. Você chegou até aqui nesse vídeo, eu espero que ele possa ter te ajudado de alguma forma, que ele te ajude a dar esse salto que você precisa, como esses passos me ajudaram, lembrando que você precisa refazer eles a cada 3 meses. E desde então eu já te peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal para sinalizar para o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo de valor e que eu possa também fazer mais conteúdos assim para você.